Olá, sejam bem-vindos. Sandroval, Rafael, Deus abençoe vocês. A gente vai dar mais um tempinho aqui aguardando mais algumas pessoas entrarem para a gente ter esse bate-papo, esse momento aí de meditação nas Escrituras, na Palavra de Deus. Karina, Alana, Leide, sejam bem-vindas também. Deus abençoe todos vocês. A gente está aqui na expectativa de que outras pessoas apareçam. Luizinho aqui, para que a gente possa começar a live dessa noite. Para a gente já começar a se preparar, gente, eu queria pedir para vocês deixarem aí suas Bíblias abertas em Hebreus capítulo 11, quem tiver com Bíblia disponível aí em mãos. Se não tiver, também não tem problema, porque a gente vai ler e à medida que a gente for lendo, a gente vai comentando e vai ser assim que a gente vai ter essa reflexão, esse bate-papo sobre esse assunto que eu julgo que é muito importante porque todos nós queremos ter bom testemunho diante de Deus, né? Imagine você, de repente, ouvir aquela fala como a que foi dita sobre Jó, Deus dizendo para Satanás que esse era um homem justo, um homem temente a ele. Isso é um bom testemunho que Deus deu. E eu acredito que todos nós que cremos em Jesus queremos ter também esse bom testemunho dado por Deus acerca de nós. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. O tema mais especificamente é como alcançar um bom testemunho diante de Deus. E é sobre isso que a gente vai tratar. O pessoal que está chegando, Isabel, Graziela, sejam bem-vindas. Manuela, Dematos, N. Wilma, sejam bem-vindas. Eu pedi para o pessoal que chegou antes de vocês que abrissem a Bíblia, quem tivesse com a Bíblia na mão, em Hebreus capítulo 11. Mas também fiz a observação de que quem não tivesse com a Bíblia em mãos não teria problema, porque a gente vai ler aqui e fazer o comentário. Graças a Deus. Vivian também entrou, seja bem-vinda, Vivian. Bem, eu creio que a gente pode já começar. A minha intenção, gente, é gravar também essa live aqui. E se a gente se estender demais, o Instagram tem um método, né, um meio de não permitir que a gente, se avançar muito tempo, deixe registrado, deixe gravado. Né? Ele tem um certo limite. E aí a gente vai ter que trabalhar em cima disso para não estender demais, até porque o horário também, imagino que todos vocês já estejam aí à beira do descanso, né? De dormir mesmo, pelo dia inteiro que foi puxado. Então a gente vai tentar ser sistemático, ser objetivo e tratar daquilo que realmente é o mais importante sobre esse assunto que a gente vai comentar aqui. E no final de contas, ainda com isso, permitir que fique gravado, registrado, para que outras pessoas que não tiveram a oportunidade de estarem acompanhando aqui, como vocês, possam acompanhar, ou até vocês mesmos acompanharem em outro momento. Tá certo? Eu queria, antes de a gente falar um pouco sobre essa palavra, sobre esse tema, que a gente orasse, que a gente tivesse um momento aqui de oração, pedindo a Deus que nos ajudasse aqui, nos desse sabedoria, nos desse capacitação para a gente poder não só compartilhar essa palavra, mas que todos os que estejam ouvindo também a recebam, tendo os seus corações como terras férteis, onde a palavra do Senhor possa entrar e possa frutificar. Né? Então vamos orar. Pai querido, muito obrigado aqui, Senhor, por esse momento. Muito obrigado aqui por essa oportunidade que o Senhor nos concede de termos esse tempo aqui de reflexão. Como eu acredito que muitos aqui já estão prestes a ir dormir, que bom é a gente poder ir dormir, Senhor, tendo as Tuas palavras na nossa mente, no nosso coração. Que a gente possa dormir em paz, em segurança, entendendo, compreendendo a Tua vontade e andando segundo ela. Então eu te agradeço muito por esse momento aqui, pelo privilégio dessas pessoas que estão aqui acompanhando, que essa palavra, sendo Tua palavra, não volte vazia, mas que possa ter o resultado, Senhor, satisfatório no coração de cada um aqui,
É em nome de Jesus. Amém. Gente, é o seguinte, vamos ler aqui o texto que vai ser a base da nossa meditação. Na verdade, a nossa meditação ela vai estar em cima de Romanos no capítulo 11 todo, Hebreus capítulo 11 todos. A questão é que a gente não vai ler versículo por versículo, a gente vai separar alguns versículos, que são versículos, vamos dizer assim, principais que a gente vai tratar, mas de toda sorte, tudo que vai ser dito vai ter por base o texto de Hebreus capítulo 11 todo. Então vamos lá. Observe, qual o tema que a gente quer trabalhar aqui? O tema que a gente quer trabalhar é justamente como a gente alcançar um bom testemunho diante de Deus. Na verdade, essa resposta ela é mais simples do que se imagina, pelo menos do ponto de vista de uma declaração. Ou seja, como é que eu faço para ter um bom testemunho diante de Deus? Como é que eu faço para que Deus olhe para mim e me dê um bom testemunho sobre a minha vida, sobre o que eu faço, sobre o que eu penso, sobre como eu procedo em cada uma situação? Bem, se a gente for pegar o texto aqui, que é o texto de Hebreus 11, que a gente vai trabalhar, no versículo 2 diz assim: foi por ela que os antigos alcançaram bom testemunho. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que todo o capítulo 11 de Hebreus, que trata desses homens que são destacados por Deus, aqueles que receberam bom testemunho, todos eles receberam esse bom testemunho por causa da fé, que é o grande motivo para que eles tivessem tido esse olhar diferenciado de Deus em relação a eles. Então, assim, se a gente for numa simples declaração dizer que como é que alguém faz, ou você pensar de você mesmo, como é que eu faço para ter um bom testemunho da parte de Deus em relação a mim? A resposta simples é ter fé como aqueles antigos tiveram. É esse tipo de fé, a fé que os antigos tiveram, é a fé que faz com que Deus olhe para a gente e dê um bom testemunho da nossa vida. Só que a grande questão, gente, que é o que a gente vai conversar aqui, é que ainda que seja simples, que a gente possa expressar em uma frase, como eu estou tentando fazer aqui, de que a fé é aquilo que faz com que Deus dê bom testemunho da gente, na verdade existe um problema por detrás, que é uma dificuldade talvez, que principalmente nós cristãos dessa era enfrentamos, que é a gente não entender direito o que é fé. Então, assim, talvez se eu encerrasse a live agora, muita gente ia ser aí, beleza, é a fé. E se imaginar que ter fé. Obviamente, eu não quero aqui desfazer da fé de ninguém. Mas, por outro lado, essa nossa conversa, ela também tem o objetivo de questionar. De fato, o que você acredita que é fé, que você tem, é realmente fé? Será que a fé que você tem, ela é aplicada em todas as áreas da sua vida, ou em algumas coisas é fé, em outras é uma outra coisa que não é fé? Enfim, por causa dessa confusão é que a gente vai trabalhar um pouco isso. Por quê? Porque à medida que a gente entende o conceito do que é essa fé que os antigos tiveram, à medida que a gente entende o que ela produz, e à medida que a gente percebe como se conduzir por meio dela, é que a gente consegue estar totalmente alinhado com esse tipo de vida que esses antigos tiveram. Então, quando a gente pega aqui o versículo 1 de Hebreus, do capítulo 11, olha o que diz. O texto diz o seguinte, que a fé é a certeza de coisas que se esperam. Vamos parar aqui nessa parte para a gente analisar. Fé é a certeza de coisas que se esperam. Eu vou dar um exemplo aqui para tentar mostrar para vocês o que isso significa. Imagine vocês que eu tenho um livro em mãos e que estou aqui nessa live. Vou até pegar o livro aqui. Meu livro. Vida Cristã Baseada no Evangelho. E eu começo a falar desse livro. E eu falo de como eu escrevi, de qual os textos que eu utilizei, enfim, dou um panorama de todo o trabalho que foi produzido. Se eu falo isso, se eu explico isso, se eu demonstro isso, e vocês aí do outro lado, vocês ficam
imaginando consigo mesmo: poxa, tomara que Leandro me conceda esse livro. Tomara que Leandro faça algum sorteio. A minha pergunta é: isso é fé? Esperar isso de mim é fé? Na verdade, não. Por que não é fé? Por um simples motivo. Porque a fé, ela só pode ser considerada fé se existe uma palavra empenhada. Porque eu só posso esperar algo, só posso ter a convicção de que vou receber algo se alguém me diz que vai me dar algo. Então, se eu chego aqui e digo assim: eu vou dar para Leonardo V. Miller, que foi uma pessoa que entrou aqui agora na live. Leonardo V. Miller. Se eu digo para ele aqui: olha, Leonardo, esse livro é seu, aí ele pode esperar. Aí ele pode ter fé. Por quê? Porque ele vai estar esperando com base em uma palavra empenhada por mim. Agora, se eu não falo isso e ele ou qualquer um de vocês aqui simplesmente ficam esperando que eu de repente entregue a vocês um livro ou prometa a vocês um livro, na verdade isso não é fé, isso é expectativa. Expectativa é diferente de fé. E qual o problema da expectativa? O problema da expectativa é que ela é um tipo de sentimento que a pessoa nutre em cima de algo que pode acontecer ou não pode acontecer. É algo que ela espera, mas não tem uma palavra empenhada. Então, se por um lado para alguns isso pode trazer esperança, em outros momentos isso pode trazer um grande problema, que é a ansiedade. É a ansiedade de repente você não saber se vai receber aquilo ou não. Por quê? Porque não existe uma palavra empenhada. Então, expectativa não é fé. Vou dar um outro exemplo para tentar clarificar isso aqui. Imagine que você está orando sobre algo. Alguma coisa que você deseja que Deus responda. E aí, nisso que você quer de Deus, você está orando, clamando, mas não existe nenhuma palavra diretiva de Deus para que isso aconteça em relação a você. Você pode orar, mas de repente isso não vai acontecer. Então observe, você está gastando tempo orando em algo que não é da vontade de Deus? E segundo, você está se enchendo de ansiedade por ter expectativa por algo que Deus não se comprometeu. Então, irmãos, gente, expectativa é diferente de fé. Fé precisa ter uma palavra empenhada. Por quê? Porque fé tem a ver com promessa e também tem a ver com o caráter divino. Porque por que a gente deve ter convicção de que foi empenhada uma palavra e que essa palavra vai ser cumprida? Simplesmente porque a gente entende que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Então a gente está falando do caráter de Deus, que é fidelidade, e a gente está falando da palavra, da vontade empenhada de Deus em relação a nós. Obviamente, nas situações que eu citei aqui, seja do livro ou seja da oração sobre qualquer assunto, na verdade, essa fé, essa palavra, essa convicção em relação à palavra empenhada, ela está sendo tratada de coisas específicas. Mas como é que a gente pode fazer então para de fato estar orando ou estar se conduzindo na direção daquilo que Deus se comprometeu? Como é que a gente faz? Isso demanda algo de nós, algo que se chama de conhecimento. Gente, muitas pessoas, elas, na verdade, dizem que têm fé, mas elas, na verdade, têm fé na fé. Ou seja, ela fica tendo essas expectativas, ela fica pensando que coisas vão acontecer, mas isso com base simplesmente naquilo que ela acha que pode acontecer. Mas Deus não tem nenhum propósito naquilo. E muitas vezes ela se frustra justamente porque aquilo não acontece. E qual é a grande questão de a gente entender?
A grande questão de a gente entender é que a gente precisa conhecer a vontade de Deus, para que, conhecendo a vontade dele, a gente possa não só orar, mas como direcionar a nossa vida em cima dessa vontade. Então, conhecimento de Deus e de sua vontade é essencial para que a gente tenha uma fé verdadeira, para que a nossa vida esteja alinhada a essa fé verdadeira. Por exemplo, quando a gente ora e a gente ora sobre algo que a gente não tem conhecimento se é a vontade de Deus ou não, isso pode até acontecer, mas ela vai acontecer se isso estiver previsto na vontade de Deus, que às vezes a gente não sabe. Mas se a gente tem convicção de que Deus teve uma palavra empenhada naquilo, a gente ora com convicção. Na verdade, só esperando o tempo daquilo se cumprir. É por isso que o apóstolo João diz assim: e temos essa confiança para com ele, que tudo o que pedimos segundo a sua vontade, ele nos ouve. Observe que João diz: tudo o que pedimos segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, o que é que precisamos ter? Conhecimento da vontade dele, para que a gente ore segundo a vontade dele, para que a gente viva segundo a vontade dele, tendo a convicção de que ele vai fazer aquilo que prometeu, porque a gente está alinhado e com isso a gente também não gasta energia, a gente não gasta tempo fora com outros esforços que não seja a vontade de Deus. Ah, mas Leandro, mas eu ainda não consegui descobrir, o que é que eu faço? Se busca a vontade de Deus. As escrituras sagradas estão aí. Se é um bizu, uma dica que eu posso dar para vocês aqui, é a gente tentar pelo menos olhar de forma macro a vontade de Deus. Qual a grande vontade de Deus? Qual o grande plano de Deus? Qual o grande propósito de Deus para as nossas vidas? Se a gente for meditar na carta aos Efésios, a gente vai ver que o propósito que Deus determinou antes da fundação do mundo era ter um povo, era ter uma família para si, de muitos filhos que fossem semelhantes a Jesus e que glorificassem esse Jesus como o seu maior tesouro acima de tudo. Então, se a gente entende esse plano macro, o que é que a gente pode fazer? A gente pode orar, a gente pode se conduzir seguindo esse propósito. Deus quer ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Então, tudo que eu orar nessa direção, eu tenho certeza que Deus vai me ouvir. Tudo que eu buscar na vida, seguindo essa direção, esse propósito que Deus tem, Deus vai me ouvir. Então, essa fé é estabelecida em cima da vontade de Deus e não em cima da expectativa de algo que eu não tenho nenhum tipo de garantia. Esse é um ponto. Só que fé também é outra coisa. Fé é um conceito que, na verdade, é dividido em dois. Esse primeiro que a gente tratou, que é a certeza das coisas que se esperam, mas também fé, segundo o texto, ainda no versículo 1, ela é a convicção de fatos que não se veem. Tem algumas traduções que dizem assim, fatos que se não veem. Então, observe, convicção de fatos que se não veem. De que isso está falando? Na verdade, isso está falando de se acreditar em fatos. Fatos é uma realidade, é um acontecimento que Deus fez, ou que Deus está fazendo, ou que Deus fará, conforme a vontade dele, mesmo que as circunstâncias não demonstrem isso. Porque, observe, se é a convicção de fatos que se não veem, isso diz respeito a uma certeza, a uma confiança de que, independente das coisas que estão acontecendo à minha frente, Deus está fazendo algo. Isso é importante por quê? Porque, às vezes, irmãos, a gente acaba tendo uma dificuldade. A gente se desespera quando as situações que estão ao nosso redor, elas trazem dano, trazem tristeza, trazem angústia, trazem dificuldades em geral. E muitas vezes a gente associa a dificuldade simplesmente com a ação do diabo, sem que Deus esteja envolvido nisso. E, no entanto, a gente precisa ter fé de quê? De que se a gente está seguindo esse propósito que Deus tem na nossa vida, se a gente conhece esse propósito, está orando, está se conduzindo com base nele,
independente do que se apresente à minha frente, existe uma vontade que está trabalhando nos bastidores de forma invisível para que a situação ela seja utilizada para a glória de Deus e para o nosso bem. Porque no final das contas, todas as coisas têm um objetivo final, que é a glória de Deus e o bem do seu povo. Então, a gente ter uma convicção de fatos que se não veem, é a gente ter essa confiança de que Deus ele está trabalhando. E está trabalhando por quê? Porque Deus disse que ia estar fazendo isso. Deus ele se comprometeu em estar atuando. Embora Deus tenha trabalhado no que diz respeito à criação durante 6 dias e no 7º descansou, mas o descanso foi em relação a criar, mas não em continuar trabalhando na manutenção de tantas coisas que ele prometeu para que isso se desenrolasse. Então Jesus, ele mesmo disse assim, meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Então observe que o próprio Jesus disse que Deus trabalha. Então Deus continua trabalhando, irmãos. Deus continua fazendo a sua obra. Então a gente precisa confiar de que mesmo que a situação pareça não ser isso, na verdade Deus tem meios, tem estratégias, Deus tem uma sabedoria toda especial que só Ele tem para fazer com que coisas que muitas vezes pareçam difíceis, inalcançáveis ou que não tenham propósito, Deus faz com que todas essas coisas cooperem para aquilo que está no direcionamento que Ele estabeleceu como sua vontade e seu propósito eterno. Então a gente precisa ter essa confiança de que Deus trabalha e continua trabalhando. Ele empenhou a sua palavra. Inclusive está escrito ainda aqui em Hebreus, lá no início de Hebreus, que Ele, falando de Jesus, sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então existe essa vontade de Deus que, independente daquilo que a gente vê, demonstrar que está sendo cumprido aquilo ou não, a gente tem que crer, a gente tem que realmente ter essa disposição de confiança de que Deus está trabalhando porque Ele é fiel, Ele é poderoso, Ele é soberano e nada foge do controle de suas mãos. Então, esse conceito de fé é o conceito de fé que os antigos tiveram, que é o que Deus espera de nós, que a gente tenha esse tipo de vida. Mas aí, irmãos, quando a gente começa a desenvolver essa fé, na verdade essa fé ela também gera um entendimento. Essa fé ela não é simplesmente algo abstrato, algo que a gente pode utilizar em um momento e não em outro. Quando essa fé é desenvolvida na nossa vida, quando ela começa a ser trabalhada, isso muda uma chave na nossa mente. Isso gera um novo entendimento. E esse entendimento é o que está expresso aqui no versículo 3. Olha o que o versículo 3 diz. Pela fé entendemos. Está falando de entendimento. Pela fé entendemos que foram criadas pela palavra de Deus o universo. Que o universo foi criado pela palavra de Deus. De maneira que o visível foi feito do que se não vê. Ou seja, o visível veio a existir do invisível. Então, o que quer dizer esse entendimento que a fé gera? A fé gera o entendimento, irmãos, de que tudo o que foi feito, o universo e todas as coisas, ela não foi feito daquilo que é aparente. Na verdade, ela foi feita daquilo que é invisível. Vou te dar um exemplo disso. Quando a gente lê lá em Gênesis no capítulo 1, a gente começa vendo Deus criando todas as coisas. E diz assim, e disse Deus, haja luz e houve luz. Imagine você agora, quando o texto diz que disse Deus, haja luz, você imagina que saiu algumas letras compondo a palavra haja luz? H-A-J-A-L-U-Z, para que a partir disso que foi visto
como vontade de Deus, isso acontecesse de fato, fazendo com que a luz aparecesse? Não. Na verdade, quando Deus disse haja luz, Deus proferiu uma palavra, mas não tinha nada sendo visível. Na verdade, só foi a palavra dele mesmo. Não era algo material. Era algo que dizia respeito à vontade dele. Mas foi justamente essa palavra que não podia ser vista que gerou o universo. Tanto haja luz como todas as outras palavras. Tudo o que foi criado a partir do invisível. Então esse é o entendimento que a fé começa a produzir. A fé começa a produzir um entendimento que, na verdade, o que é absoluto não é o que a gente consegue ver. Na verdade, o que é absoluto é aquilo que a gente não vê. Na verdade, o que é absoluto é justamente essa vontade e essa palavra de Deus que foi empenhada, mesmo que essa palavra não tenha sido vista por ninguém. No final das contas, o que é que vai prevalecer? Sempre vai ser a palavra de Deus. Esse é o entendimento que a fé gera, de que não importa aquilo que parece ser concreto, aquilo que parece ser palpável, aquilo que está à nossa frente. No final das contas, isso sempre vai ser um relativo, porque o absoluto, aquilo que é a fonte com que as coisas, com aquilo que a gente deve se apegar, é justamente aquilo que a gente não vê, que foi aquilo que Deus projetou antes da fundação do mundo, a sua perfeita vontade. Irmãos, isso é importante demais. Porque imagine você, enquanto as pessoas podem ficar desesperadas nos seus momentos de luta, nos seus momentos de aflição, nos seus momentos de angústia, as pessoas ficam desestabilizadas, as pessoas ficam simplesmente atordoadas diante dos problemas da vida. Aquele que tem consciência, aquele que tem entendimento que aquilo que é a fonte de criação de uma nova realidade, que aquilo que é o absoluto diante do relativo é a vontade de Deus, aquele que tem essa convicção, aquele que tem esse entendimento, ele pode estar seguro. Como diz o texto lá em Salmos, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Por que permanece para sempre? Porque ele está alicerçado em cima daquilo que é invisível e não daquilo que é aparente aos nossos olhos. Por último, queridos, é importante também falar de duas questões. De que essa fé que a gente está falando aqui, essa fé que a gente está transmitindo aqui como conceito e como uma realidade que gera um entendimento novo, essa fé, ela não é algo que simplesmente está no campo das ideias. Ela, na verdade, ela se apresenta de maneira prática. Porque muita gente diz assim, mas eu creio em determinada coisa que Deus pode fazer. Sim, mas se você não age nessa direção, dessa convicção, na verdade essa fé é morta, como Tiago disse, o apóstolo Tiago disse assim, que a fé sem obras é morta. E ele ainda disse mais, e ele diz assim, eu mostro para você que eu tenho fé com as minhas obras. Agora a pergunta é, que obra de fé é essa? É bem interessante isso, mostrar que tipo de obra que demonstra fé, se nós temos fé verdadeiramente ou não, porque se a gente segue aqui na continuação desse texto, a gente vai ver dois grupos de pessoas. Um grupo de pessoas que superou uma série de dificuldades e uma outra coisa, um outro grupo de pessoas que passou por dificuldades e aparentemente foram perdedoras, entre muitas aspas, perdedoras nessas situações. Eu até quero ler com vocês aqui esses dois textos. Primeiro é o versículo 33 do capítulo 11, que diz assim, observe. Ele cita uma lista de pessoas que superaram um monte de coisa e aí diz assim no 33, os quais pela fé venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões,
apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na batalha, puseram em fugas exércitos estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Então, olha quanta coisa positiva que aconteceu. Foram pessoas que superaram, que venceram, que foram proeminentes por conquistas que tiveram pela fé. Mas observe que a gente vai falar de um outro grupo agora, na verdade o autor que cita aqui, de que também teve fé e que o resultado foi bem diferente. Observe, continuação do 35. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançar superior ressurreição. Outros experimentaram zombaria e açoites, e até algemas e prisões. Foram apedrejados, tentados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos, maltratados. O mundo não era digno deles, pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Em todos estes, embora tendo recebido bom testemunho de fé, contudo não alcançaram a promessa. Gente, eu acho isso aqui bem interessante pelo seguinte, porque às vezes a gente tem uma ideia equivocada de que a fé ela serve para que a gente conquiste coisas. Na verdade, não existe nenhum tipo de palavra de Deus dizendo isso. Eu vou dizer para vocês o que é que a palavra diz. A palavra diz assim, quem diz inclusive é João, que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Mas ele diz que vence o mundo, ele não diz que conquista coisas. São coisas diferentes, gente. Infelizmente, a gente hoje está cheio de um discurso aí, no meio evangélico, de que a gente tem que ter fé para conquistar bênçãos da parte de Deus. E o que a gente mostra aqui é que, na verdade, a fé, ela não quer dizer necessariamente que você tenha que ganhar, conquistar coisas, ou que você, de repente, não conquiste coisas. Na verdade, o que a fé faz é justamente fazer com que a gente, diante daquilo que a gente pode conquistar ou de que não pode conquistar, a gente sempre permaneça fiel àquilo que Deus determinou. E diante disso, a nossa preocupação não seja na conquista ou na perda, e sim em se manter íntegro diante da vontade de Deus. Eu quero dar um exemplo aqui de uma situação que aconteceu na experiência de quando o povo de Israel foi preso lá por Nabucodonosor, e a gente vê no livro de Daniel duas histórias que demonstram bem isso. A primeira de Daniel, que junto com Sadraque, Mesaque e Abednego, no primeiro momento, e outros jovens foram separados para servir ao rei, mas eles tinham que se alimentar do manjar, e eles disseram que não queria se alimentar do manjar. Foi concedido para ele a oportunidade, para eles, né, a oportunidade de que comessem só de vegetais, de frutas, enfim. E eles fizeram diferente de todo mundo. Quer dizer, eles, como não queriam se contaminar com o manjar do rei, eles permaneceram fiéis à sua definição, e com isso conquistaram o quê? Não são bons olhos de todos aqueles líderes, até do próprio rei, como conseguiu ser uma pessoa influente. Então esse é um lado positivo da fé. Mas vamos colocar uma outra disposição que alguns tiveram. Esse mesmo Sadraque, Mesaque e Abednego não quiseram se dobrar diante da estátua de Nabucodonosor e prometeram a eles que lançariam ele na fornalha de fogo, e inclusive aumentaram 7 vezes mais o poder, e lançaram eles lá, e eles foram libertos. A gente fala muito da liberdade, ou seja, do livramento que eles tiveram, mas na verdade a grande questão aqui da fé deles não é do livramento, mas sim de que, por causa dessa definição que eles tinham, da confiança que eles tinham em Deus, daquilo que eles se definiram em relação à vontade de Deus, eles estavam dispostos até a perder a própria vida. Então, gente, é isso que a gente tem que pensar, de que, na verdade, a fé ela não diz respeito a gente ganhar coisas ou perder coisas, como se ganhar
a gente demonstra fé e perder a gente não demonstra. Na verdade, a fé, ela faz com que a gente, diante de ter ganhado, a gente fique muito feliz pela fidelidade de Deus, mas diante da perda, a gente também fique muito feliz, confiante de que Deus, inclusive, está utilizando da nossa perda para ser testemunha, para que essa situação seja testemunho para as outras pessoas. Porque essa é uma grande questão. A fé, gente, não diz respeito a nós. O propósito de Deus, ele não aponta ao nosso benefício. Deus, com sua vontade e a fé que a gente deve colocar nele, deve apontar sempre para os objetivos dele. Então, mais do que um livramento que eu posso ter, é alguém, de repente, testemunhar de uma situação que eu passe bem difícil e eu permaneço inabalável na confiança em Deus. Isso testemunha mais do que muitas vezes uma vitória sobre uma enfermidade, um livramento de um assalto. Como é que a gente mede isso? Na verdade, a gente não tem como medir, porque é Deus que estabelece se em algum momento a gente vai ter livramento ou se em algum livramento a gente vai ser curado. Mas o importante é que Deus sempre tem em vista que Ele vai tirar a glória dessas situações. E se a gente tem fé em Deus, em Sua palavra, se a gente tem fé naquilo que foi estabelecido como propósito de Deus, que é imutável, que Ele faz com que todas as coisas cooperem para essa direção, a gente pode ficar tranquilos que não importa se a gente conquiste ou se a gente não conquiste. O que importa é que a gente vai estar alinhado àquilo que Ele estabeleceu e Ele vai tirar glória para a sua pessoa através da nossa vida. Se a gente vive assim, irmãos, tendo essa confiança no caráter, na palavra de Deus, se a gente tem essa confiança de que, na verdade, Deus trabalha, mesmo que a gente não esteja vendo, se a gente desenvolve esse entendimento que o que é absoluto é, na verdade, aquilo que se não vê, que é o invisível, e que o aparente é que é relativo. Se a gente começa a seguir trabalhando essa fé de forma prática, com obras que demonstrem isso, pode ter certeza que a gente, com essa vida, independente das coisas boas ou coisas ruins que podem acontecer conosco, nós vamos testemunhar de que Jesus é aquele que realmente merece que a gente viva essa experiência. Jesus merece que a gente possa desfrutar desse gozo de estar preso, inabalável, arraigado na confiança de que Ele não muda e que Ele sempre tem bons planos para nós, independente se algo de bom acontece conosco ou de ruim. Essa vida, irmãos, é essa vida de fé que Deus se agrada. É essa vida de fé que Deus olha e diz assim: esse é meu filho amado. Que Deus olha para a gente, diz assim, ó, esse aqui, Satanás, como disse para Jó, como eu comentei no início. Esse, como disse de Jó, né? Deus vai dizer assim, ó, esse é meu servo fiel. Esse é aquele que teme. Esse é aquele que tem fé em mim. Esse é aquele que Deus pode demonstrar como troféu da sua glória por conhecermos sua vontade e estarmos apegados, confiantes de que Ele é bom e que Ele permanece assim para todo sempre. E é por isso que servimos a Ele. Então, que você fique com essa palavra, que você receba esse entendimento, que você exercite essa fé, que você não se desespere diante das situações, que você entenda bem que a sua vida ela cumpre um propósito maior, que não é o seu benefício, mas a glória de Deus, e que você tenha plena convicção de que tudo isso que você pode passar por causa de sua fé, inabalável em Deus, isso não é em vão. Sabe por quê? Porque o mesmo Deus que ama e que dá testemunho dessas pessoas que têm fé assim, Ele mesmo, segundo o escritor, não só se agrada, mas é galardoador do que buscam. Porque é o que diz aqui em Romanos, em Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus,
porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, queridos, permaneçam inabaláveis, desenvolva essa fé, mostre ela com obras, glorifique a Deus através dela e pode ter certeza que toda essa sua disposição, todo o seu empenho em ter uma vida de fé não será em vão, porque Deus recompensa a todos aqueles que buscam a sua vontade. Então, gente, essa foi a palavra de hoje. Eu quero agradecer aqui a vocês, a presença, as mensagens. Às vezes tem várias mensagens aqui que são colocadas, não tem como eu estar acompanhando todas elas ou respondendo em e-mail a palavra, mas de toda sorte eu agradeço e eu quero pedir a Deus que vocês desenvolvam essa fé, que vocês andem nesse caminho, assim como eu preciso andar, para que Deus ele fique feliz conosco, Deus se agrade da nossa vida e que a gente possa estar totalmente tranquilos de que essa caminhada ela não é vã, porque Deus ele é galardoador daqueles que o buscam. Tá ok? Deus abençoe. É o seguinte, minha intenção é que toda segunda-feira, nesse horário, a gente tenha uma live. Às vezes vai ser de uma palavra assim como essa hoje, mais diretiva. Outras vezes vai ser um bate-papo com alguém. Mas minha disposição, pelo menos, é que toda segunda, às 10 da noite, a gente tenha isso. Então, já se programe, já coloque aí nos seus lembretes. E aí a gente vai estar sempre trabalhando algum tema, alguma coisa que seja muito importante para a nossa vida cristã. Que Deus abençoe todos vocês. Em nome de Jesus, uma boa noite. Tchau, gente.